Glória a Deus, seja bem-vindo ao nosso canal, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, mais uma vez trazendo uma ministração poderosa para a tua vida, amém? Que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, se não se inscreveu ainda, e você que já se inscreveu no nosso canal, seja bem-vindo a mais uma ministração do Sermão do Monte, discipulado o Sermão do Monte. Você que tem nos acompanhado, eu tenho certeza que você tem sido impactado pela mensagem que Jesus nos tem dado, o convite que ele faz através do livro, do Evangelho de Mateus, que nos foi relatado este Sermão do Monte. É algo desafiador e, mais uma vez, eu volto a afirmar isso para vocês. Deus tem leis, Jesus tem regras, tem valores que nos são apresentados, que são desafios para nós, para mim e para você. Não é nada fácil. O padrão do reino é alto. Jesus ele vai nos mostrar hoje através da palavra. Então, você que está já acompanhando, você vai entender melhor. E você que não acompanhou as outras ministrações que nós temos nessa playlist, eu convido você a estar entrando na nossa playlist aí, acompanhando o Sermão do Monte, aprendendo mais com a palavra de Deus, e aí você vai entender o que Jesus quer estar fazendo com a tua e com a minha vida a partir dessas ministrações que nós estamos aí entrando em um novo período, porque no último nós falamos sobre sal e luz. Foi isso que Jesus nos ensinou, sermos sal e luz. E olhe para a palavra de Deus e veja que os valores para ser sal e luz são justamente as bem-aventuranças que Jesus disse no capítulo 5, versículo 1 em diante. E hoje nós vamos ministrar capítulo 5, versículo de número 17. Então seja bem-vindo à nossa sala de discipulado. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, a partir de hoje tem algumas ministrações que elas são muito delicadas, mas nós não vamos deixar de ministrá-las. São confrontadoras, são ministrações onde nós teremos que raciocinar. Então, eu vou ter que, daqui para frente, trazer umas ministrações com muita explicação para você, trazendo valores, trazendo ensinamento, para que nós possamos entender a realidade do que Jesus quer dizer para nós. Nós vamos aprender hoje também que é grande a responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus. Então, convido você a acompanhar comigo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Essa é a ministração de hoje. Nós vamos ler do versículo número 17 até o versículo de número 20. O tema de hoje é o padrão do reino. Porque é isso que Jesus vai nos dizer aqui. Amém? Jesus, na verdade, nesses versículos que nós vamos ler hoje, ele está apresentando um pano de fundo para o que vai acontecer mais à frente, tá bom? Então acompanha aí comigo, por favor. Diz assim, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que ao cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Esses são os versículos que nós vamos estar ministrando hoje. Deixa eu dizer algo para você. Vai ser um desafio o que nós vamos estar ministrando hoje, e a partir de hoje entraremos num nível cada vez mais forte, e tudo que nós vamos estar ministrando, que Jesus está nos ensinando, tem a ver com o que ele nos ensinou de bem-aventurança. Então ele está concluindo o raciocínio, está elevando mais ainda o pensamento e trazendo um convite para você e para mim, que eu vou dizer que não é fácil. Então, o desafio, por que eu gosto de dizer isso? Para que as pessoas não entendam que eu sou perfeito ou que se achem perfeitas. E saibam desfrutar da graça. Deixa eu já antecipar para você não desistir no meio do caminho.
tudo aquilo que Jesus vai falar para nós, vai nos mostrar, vai nos colocar no nível de pobreza espiritual, realmente, mas ele já disse logo de cara, que bem-aventurados são os pobres de espírito. Então Jesus está mostrando a nossa pobreza espiritual, e daqui para frente, ele vai mostrar mais ainda essas pobrezas espirituais que ele estava dizendo que é o caso de todos nós como pecadores. Eu, você, todos nós, a sociedade da época dele, todo ser humano está na mesma característica. E aí nós vamos aprender então que se não for através da graça, nós não conseguiremos chegar ao padrão que Deus tem para mim e para você. Então, quando você estiver ouvindo as ministrações, sejam aquelas que você já ouviu, seja aquelas que você teve coragem daqui para frente caminhar e continuar nas ministrações e aprender cada vez mais, que você sempre possa desfrutar da graça de Deus. Desfrutar da graça de Deus é saber que nós não temos direito de nada, é favor de Deus por cada um de nós. E Jesus vai nos mostrar daqui para frente a condição de pobreza espiritual que todos nós nos encontramos. E agora ele vai mostrar qual é o padrão do reino, e porque quanto mais você aprender sobre a sua e a nossa condição como pecador de pobreza espiritual, mais você vai conseguir valorizar a graça de Deus. Quem não entende a sua condição espiritual, jamais vai conseguir desfrutar plenamente ou valorizar plenamente a graça de Deus que nos foi dada através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, ficando claro isso para você, vamos dar sequência. Jesus, ele diz para as pessoas que estão ouvindo ele naquele momento, que ele não veio para anular a lei que Deus deu. Ele veio para cumprir a lei. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer, ele informou aos seus ouvintes, e está nos informando, que ele não veio para anular a palavra que havia sido escrita. Pelo contrário, ele veio para cumprir a palavra, a lei, e também cumprir aquilo que os profetas profetizaram. Veja só, todas as leis cerimoniais, nós percebemos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vemos na história de Gênesis também, quando o homem peca, Deus ele faz uma promessa de que levantaria alguém da semente humana que pisaria na cabeça da serpente. Isso nos mostra, aponta para Cristo. O sacrifício que houve dentro do Éden, cobrindo a vida do homem, aponta para Cristo. Quando nós vemos também, no caso de Abraão, quando Abraão vai levar o seu filho Isaque para ser sacrificado lá no monte, ali, quando Deus diz, não faça mal ao menino, o que é que Abraão encontra ali? Ele encontra um animal, um cordeiro para ser sacrificado em substituição a Isaque. Isso também apontava para Cristo. Quando nós vemos também a saída do povo lá em Êxodo, quando eles saem do Egito, na noite de Páscoa, da passagem, é sacrificado um cordeiro, o sangue é colocado sobre a verga da porta. É uma noite de libertação, seria a última noite que eles estariam ali. Isso tudo nos prefigura, aponta para Cristo. A palavra de Deus nos ensina isso. João, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele olha também que Jesus é aquele que estava desde o princípio com Deus, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então nós vemos que a leitura que tem da pessoa de Cristo é o cumprimento das leis que existiam desde o Antigo Testamento, que apontava para a pessoa de Cristo. E não somente a lei, mas também nós vemos a pessoa de Cristo como o Salvador, o perdoador dos nossos pecados, como o próprio Deus havia dito através da boca dos seus profetas. Profetas como o profeta Isaías, que em Isaías 53 ele fala sobre o Cristo sofredor. Jeremias, que fala sobre, por exemplo, Jeremias 31, que fala sobre o dia do perdão, onde Deus levantaria um reino sacerdotal, um povo diferente. Nós vemos a entrada de Ruth, a Moabita também, para a genealogia de Cristo, uma pessoa que fazia parte de um povo gentil, não tinha nada a ver com os judeus, mas entra ali mostrando para nós que futuramente haveria a união de todos os povos, não haveria mais diferença entre o judeu e o gentil. Paulo,
maravilhosamente nos destrincha isso no livro de Romanos, em outros livros, como Filipenses, ele vai falar também de quem ele era, até que se encontra com a graça de Deus. Então Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. E Jesus diz que a lei e os profetas e tudo aquilo que foi escrito e foi predito desde o Antigo Testamento vai se cumprir. Vai se cumprir tintim por tintim na nossa linguagem de hoje. Nenhum traço, nenhuma vírgula vai deixar de se cumprir. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar aqui para nós, que é minuciosamente será cumprido toda a palavra de Deus. Nada vai passar. Deus é fiel e diz a própria palavra dele que ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Então Deus é fiel, meu irmão. Entenda isso. Quando você lê as Escrituras, saiba que Deus é fiel. Quando você receber uma promessa de Deus, saiba que você vai viver essa promessa, porque Deus é fiel. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir sobre a sua vida. O homem falha. Todas as pessoas envelhecem, morrem, o tempo passa, nos esquecemos das coisas, mas o Senhor, Ele não mente, o Senhor não se esquece, e aquilo que Ele prometeu vai cumprir na sua vida. As promessas de Deus não vão cair por terra, Ele vai fazê-las se cumprir na sua vida. Talvez você esteja cansado de ouvir essa palavra como se fosse um chavão na sua vida, mas eu convido você a descansar em Deus, porque o que Jesus está ensinando para nós aqui é que nós podemos confiar no caráter de Deus. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Ele liberou a palavra, vai se cumprir. Se a palavra de Deus nos diz que haveria derramamento do Espírito Santo, vai se cumprir. Se a palavra de Deus diz que nós seríamos perdoados em Cristo, já se cumpriu, e agora nós podemos desfrutar dessa palavra para a nossa vida, amém? Então é isso que eu convido você a desfrutar desse amor, desfrutar da palavra de Deus liberada sobre a sua vida, amém? E Jesus continua, preste atenção no que ele vai dizer agora, porque ele está preparando algo muito sério para nós que, principalmente, essas ministrações que nós temos falado aqui, deixa eu abrir esse parênteses, ela não é somente para líder, ela é para todo cristão. Mas líderes também, existem momentos que Jesus pega e dá aquela fisgada, dá aquela beliscada a palavra na gente. Belisca você, cutuca eu, como líder, a nos levar à responsabilidade que nós temos de ensinar a palavra de Deus. Às vezes, as pessoas falam sobre igreja como se a igreja fosse simplesmente um ajuntamento de pessoas. Às vezes as pessoas desejam ser pastores, às vezes desejam estar à frente de uma igreja e se esquecem que é uma grande responsabilidade. Lógico que eu não estou aqui julgando a vida de ninguém que abre uma igreja, nada disso. Mas a gente entende que a igreja tem propósito. A igreja tem o propósito de ensinar as pessoas a verdade da palavra de Deus. Então a igreja não é para a gente, uma igreja aberta, não é para a gente ficar comendo churrasco e comendo pizza, não. É momento de comunhão? Existe isso? Existe, sim. Mas o intuito da existência de uma igreja é ensinar valores dos céus para a vida das pessoas. Tanto para nós que pregamos, como para as pessoas que ouvem também a palavra de Deus. Então esse negócio de ficar pensando em ter igreja, ser líder de uma igreja, ser pastor, simplesmente para dominar pessoas, para mostrar poder, para estar em evidência, isso daí não é divino, já começa por aí. A proposta de uma igreja, a proposta de um pastor, a proposta de um servo de Deus é outra totalmente diferente. E qual é a proposta? Jesus nos ensinou qual a proposta e o perigo de quem ensina e também daquilo que vive. Isso, na verdade, não é só no cristianismo. Você, meu irmão, e eu, nós não vale tanto o quanto a gente conhece, né? Quanta informação você obtém sobre algum assunto, mas o quanto você consegue colocar aquilo em prática na sua vida. E o cristianismo é desafiador, porque é uma palavra santa, é uma palavra de Deus para pecadores. Então você já vê aí o grande desafio. Agora, a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, Jesus vai nos mostrar, deixar bem claro, que o cristianismo não são informações, é um conhecimento
e prática desse conhecimento. Então há um perigo muito grande de você ensinar e de você viver. Qual é o perigo? Porque às vezes nós podemos estar ensinando coisas erradas, e se nós ensinamos coisas erradas, provavelmente é porque nós estamos praticando essas coisas erradas. E Jesus está dando isso como pano de fundo para aquilo que vai vir. Então não é só ensinar, é tomar cuidado com aquilo que nós ensinamos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus nos diz, no finalzinho de Mateus 28, vai dizer sobre ir e ensinar. Deixa eu ler para você entender melhor, deixar essa reflexão para você também aqui dentro da mensagem de hoje. Mateus 28, o versículo de número 20, diz o seguinte, que muita gente usa esse versículo para o ID, né, o conhecido o ID, ir pregar às nações e tudo mais. E é uma verdade. Só que é interessante que tem uma característica. Olha, vamos ler o 19 e o 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. E como que deve ser feito isso? Então a proposta é fazer discípulos. Mas antes de fazer discípulos, nós precisamos entender que nós somos discípulos. Você, antes de fazer discípulos de Cristo, nós precisamos ser discípulos de Cristo. E todos que são discípulos de Cristo estão seguindo Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, esse ensinamento de discipulado que nós estamos ministrando aqui. E aí ele diz o seguinte: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado ou ensinado. Preste atenção. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, é importante entender isso, que nós devemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Por isso, irmão, não despreze o tempo de discipulado. Tempo de discipulado, você está do lado de um pastor, de um apóstolo, de um evangelista, você está sendo discipulado por alguém. Você está crescendo espiritualmente, você está aprendendo os valores da palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas desprezam esse tempo de discipulado. Veja só, Davi, ele teve o tempo de discipulado com Deus. Ele passou por situações na vida dele que prepararam ele para ser rei de Israel. Embora ele houvesse recebido a unção de ser rei, separado por Deus na sua adolescência, quando era menino, né? Quando Samuel vai até a casa de Jessé e o unge como rei, ele não se tornou rei da noite por dia. Ele foi conquistando isso, foi sendo moldado dia a dia afora, que ele também já estava tendo experiências, como ele escreve o Salmo 23, quando ele tem as experiências com Deus no campo, cuidando das ovelhas do pai dele. Agora é interessante que você veja que uma unção que veio de Deus sobre a vida de uma pessoa, só que ele perdeu, foi Saul. Saul também foi separado por Deus, foi ungido por Deus. Você vê que ele estava procurando as jumentas do pai dele que havia sumido, e aí Deus o separou através da vida do mesmo profeta que ungiu a vida de Davi, só que o Saul, ele não respeitou o discipulado, ele não respeitou o tempo que o profeta estava dizendo para ele. Deus estava usando o profeta para moldar a vida dele, dizendo: olha, você aguarda, você espera. Só que você percebe na vida de Saul que ele é afoito, ele não tem paciência, ele não espera, ele não obedece. Nenhuma vez ele obedece, até que chega uma hora que o mesmo homem que foi ungido por Deus, ele perde a unção sobre a vida dele. Isso nos mostra que uma pessoa pode ser ungida, sim, mas a pessoa pode perder a autoridade, pode continuar com o título. Por quê? Porque nós vemos que Saul, ele não deixou de ser rei, ele morreu como rei, mas ele não tinha mais autoridade diante de Deus.
o Espírito Santo já não habitava mais sobre ele. É isso que nós aprendemos na palavra. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos ser vasos ocos, só ter nome, só ter título, mas não ter a unção que vem de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se nós não nos submetermos à vontade de Deus e nos preocuparmos com o nosso relacionamento com Ele, não vai ser o nosso serviço que vai nos levar para o céu. Diz a palavra de Deus, Jesus afirmou isso categoricamente. Ele disse que muitos naqueles dias vão apresentar serviço para ele, dizendo: em teu nome nós não fizemos isso. E Jesus vai dizer o que? Eu nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês querem me apresentar serviço para justificar, enquanto eu estou buscando relacionamento. Quem não se relaciona comigo não tem direito ao céu. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida nós temos vivido com Deus? Será que nós estamos apresentando o serviço, nos preocupando com o serviço, ou nós estamos nos preocupando com o relacionamento? Porque não adianta nada informação sem prática. E também não adianta a prática errada e ensinar para as pessoas, conduzir as pessoas ao erro. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, que bom, fecha um boteco e abre-se uma igreja. Por um lado, às vezes as pessoas podem dizer assim: nossa, é muito bom que a pessoa não está mais no boteco, agora está na igreja. Depende, que às vezes você pode fazer um desserviço para o reino de Deus. Porque uma pessoa que está perdida, ela está perdida. Agora uma pessoa que está perdida entende que está achada dentro da igreja. Ela está perdida do mesmo jeito, só que ela fica no estado de mornidão. A igreja precisa dar parâmetros, a igreja precisa direcionar a vida das pessoas para o reino de Deus. É esse o trabalho da igreja. Nós, como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra, temos uma missão. E a missão é ensinar os valores de Deus para as pessoas, ensinar o que é ser cristão. Mas não só ensinar, nós temos a prática na nossa vida. Esse é um grande desafio. E Jesus falou que isso é tão sério, que existe um problema nas pessoas que praticam e que ensinam. Qual seria o problema? Leia aí comigo, porque ele deixa claro isso para nós. Versículo de número 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Preste atenção. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Jesus está dando um pano de fundo porque ele vai vir mais à frente. Você vai prestar atenção nisso. Então, por exemplo, vamos colocar um pequeno mandamento, né? Acho melhor deixar para as próximas ministrações, você vai entender melhor o que são os menores mandamentos. Senão eu já vou matar a pregação que vai vir e vai ficar uma confusão. Mas imagine coisas pequenas. Por exemplo, quando a gente fala sobre mentira, porque mentira pode ser normal, mas aí o pai da mentira é quem? É o diabo. Parece que é uma coisa pequena. Semear contenda, falar mal. Leia lá os frutos da carne, que você vai entender que tem coisas que a gente tolera, mas Deus não tolera, e a gente vai ver aqui na palavra dele. Tem coisas que para nós julgamos pequena, mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Ou é pecado ou não é pecado. Não existe meio termo na lei de Deus. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, é firmeza naquilo que nós estamos acreditando. A gente vai ver mais à frente isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, que está dizendo, deixar de praticar um desses menores mandamentos que ele está dizendo, seja ele qual for. Não vou abrir neste momento nem qual o mandamento, mas qualquer mandamento que ele disse e nós deixarmos de cumprir, nós trazemos um problema para a nossa vida. Está dando para entender? Agora podemos piorar a condição quando nós ensinamos as pessoas o erro. Esse é um grande problema. Não adianta nada uma pessoa ser enviada em nome de Cristo, mas não fala a palavra de Cristo. Não adianta nada uma pessoa ser enviada com título de pastor e não pastoreia. Uma pessoa ser enviada para discipular, mas ele mesmo não é discipulado por Cristo. Ele mesmo não é discípulo de Cristo. Então fica uma coisa muito complicada.
Então entenda que Jesus está dizendo o seguinte: se você pegar os valores da palavra de Deus e você não praticar elas, e você ensinar as pessoas o erro que você pratica, você tem dois problemas. Você está pecando contra Deus pela sua própria vida, mas você vai ter na sua mão sangue de pessoas que você está conduzindo ao erro. É verdade. Então, mais ou menos assim, imagine só, um pastor, um mestre, uma pessoa que ensina, ele diz que não tem problema nenhum você ficar irado e desejar matar o irmão. Não tem problema nenhum. Porque ele mesmo também sente isso. Aí ele pega e vai ensinar e começa a ensinar o seguinte: não, irmão, tem problema não. Você não é obrigado a perdoar todo mundo. Só estou dando um exemplo assim, parece que é bobo, mas com atitudes parece que às vezes ensina isso, né? Mas assim, não tem problema nenhum não. A pessoa está deixando de viver a verdade da palavra, está trazendo um problema sobre ela, e agora ela também está ensinando outras pessoas o caminho errado. Significa que ela vai ser responsável do ensinamento sobre a vida daquela pessoa. E às vezes existem pessoas que têm boas intenções, pessoas que têm coração sincero, mas eles estão sendo liderados, eles estão acreditando no líder. E às vezes o líder, com muita influência, com desenvoltura, consegue conduzir pessoas, levar pessoas a cometerem coisas que diante da palavra de Deus é uma atrocidade. Nós sabemos de histórias aí, não vou abrir esses casos, né, para a gente não levantar debate, mas nós vemos casos de pessoas, por exemplo, líderes que ensinaram a volta de Jesus Cristo e levou centenas de pessoas a se matarem. Ele praticou um erro e também ensinou o erro para outras pessoas. Outras pessoas que ensinam que se você, por exemplo, não se deu bem com uma pessoa, tá tudo certo, você pode separar a hora que você quiser. Você pode sair com quem você quiser, ensinar para as pessoas valores absolutos do reino como se fossem coisas relativas. Você vai dar conta da sua vida, mas você vai dar conta daquilo que a sua palavra diz, do que a sua boca diz, do que o ensinamento que você coloca sobre a vida das pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande estar aqui no altar. É muita responsabilidade. Nós irmos para a internet, centenas de milhares de pessoas estarão ouvindo a ministração. Ou seja, eu estou trazendo aqui conhecimento para a vida das pessoas e eu posso estar levando a pessoa para um abismo. É uma responsabilidade muito grande. Então não pode ser levado com leviandade, não pode ter segundas intenções, tem que ser uma palavra bíblica, cristocêntrica. Meu irmão, se você tiver dúvida no que você fala, é melhor você falar só dentro da palavra de Deus. É melhor falar dentro daquilo que você tem certeza do que você querer falar com eloquência daquilo que você tem dúvida. Não, nós precisamos pregar a palavra de Deus, está lá escrito. Se você não se dedicar a conhecer a palavra, a buscar, todas as vezes que eu venho ministrar essas palavras que nós gravamos aqui, para subir toda quinta-feira, eu me preocupo muito, principalmente nessas mensagens que nós vamos daqui para frente, é mensagem de ensino, confrontadora, porque Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre separação, Jesus fala sobre casamento, Jesus fala sobre discipulado, e eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade onde existem muitos casos de divórcio, até mesmo dentro da igreja. Existem muitas situações que nós vamos ter que tocar nesse assunto. Então é muito delicado, eu preciso tocar nesse assunto com muita responsabilidade, porque eu não posso conduzir uma pessoa ao erro. E existem muitas vezes pessoas dentro da igreja que estão procurando uma pessoa para apoiar ela nas decisões. E temos que ter cuidado com isso. Eu não posso manipular a palavra de Deus para apoiar os meus sonhos. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso mudar a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, para que eu venha obter favores. Não, a palavra se ensina ou não. Passou disso, procedência maligna. E Jesus diz isso. E ele continua dizendo assim, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que, preste atenção, ele diz, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Meu irmão, se em qualquer lugar da vida
qualquer livro que você lê, qualquer estudo que você participe, é a prática dele que valida aquilo que você teve de informação. O conhecimento nasce quando você junta a informação com o relacionamento que você tem com aquela informação, colocando em prática. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que receber, aprender e praticar e depois ensinar as pessoas, esse será chamado de grande no reino dos céus. O que ele está dizendo com isso? Duas coisas. Se nós já falamos do perigo da irresponsabilidade, entenda a cobrança da responsabilidade. Todos nós que somos pregadores da palavra de Deus, pregamos de uma palavra que não é nossa. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não foi o homem que a compôs. O homem foi inspirado por Deus para escrever e o próprio Espírito Santo coordenou tudo isso para que essa palavra tivesse link uma com a outra, uma conexão maravilhosa, um mosaico de pessoas que escreveram, comporam a Bíblia, mas todos tratando de um só assunto, falando sobre salvação, pessoas que não foram contemporâneas, escrevendo da palavra de Deus, sempre com a supervisão do Espírito Santo, a supervisão de Deus sobre a vida deles que estavam escrevendo ali. Ok, agora, é interessante nós termos esse discernimento que a palavra de Deus, antes de eu passar ela para os outros, ensinar para as outras pessoas, eu preciso ter ela como prática na minha vida. Todas as vezes, como eu disse, eu creio que foi na outra ministração, né, presbítero, que estava falando sobre aquela questão da pizza? Foi na outra ministração, na 11, né? Você pega a sua vida e você divide ela em fatias e coloca em cada fatia desse círculo, coloca um fruto do Espírito ou coloca as bem-aventuranças e veja o que é que você está praticando, porque é inegociável você praticar uma coisa e não praticar outra. Não tem essa negociação. Você e eu, nós precisamos praticar todas as verdades e deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida para que todo fruto, porque o fruto não são frutos, é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e em diante, 22, que fala sobre fruto do Espírito e fruto da carne. É fruto da ação do Espírito Santo em nós, não é fruto do homem. É fruto da ação do Espírito Santo em nós. Então você separa lá cada gominho. Mas para você entender direitinho o que é o fruto do Espírito, é como uma mexerica. Cada valor é um gomo dessa mexerica, mas a mexerica é o nome inteiro dela, né? Mas ela tem vários gomos. Então, os gomos que compõem essa mexerica é a mesma coisa dos gomos que compõem o fruto do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida. E aí você avalia, porque quando nós estamos ensinando, nós não somos os perfeitos, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Aí nós precisamos avaliar na nossa vida quais são os pontos do fruto do Espírito, da prática das bem-aventuranças, nós precisamos dar mais atenção, porque talvez estejamos praticando misericórdia, mas podemos não estar semeando paz. Podemos, ao invés de estar semeando paz na vida das pessoas, nos relacionamentos, estar semeando guerra, batalha, divisão, facção. E isso Jesus disse que não provém de um filho de Deus, porque o Filho de Deus ele é pacificador. Então a gente precisa colocar esse valor para nós praticarmos. Quando estamos ensinando, pode ser que estamos praticando uma coisa, mas precisamos melhorar em outra. Isso é a vida do pregador, porque ele não é perfeito. Ele está pregando uma palavra que não é dele, a palavra é de Deus. Agora, depois que ele entendeu a palavra e ele coloca em prática na vida dele, ele também ensina as pessoas, porque nós estamos indo numa mesma direção e vamos conduzir as pessoas a isso. Olha a importância do líder. O posicionamento do líder atrai as pessoas que querem as mesmas coisas que ele. Preste atenção nisso. Lembre-se na passagem de João, quando Jesus vai se encontrar com eles lá no mar, que antes de Jesus aparecer para eles, conversar com eles, o que Pedro decide fazer? Pedro decide o seguinte, ele fala assim, olha, vou pescar. O que os discípulos disseram? Vamos junto com você.
Pedro, como líder, influenciador das pessoas, ele foi lá e disse: eu vou pescar. As pessoas foram atrás dele. Se ele tivesse dito: eu vou pregar Jesus, as pessoas iam atrás dele também. Ou seja, as pessoas vão seguir os seus líderes. As pessoas seguem as pessoas que são seus líderes porque querem a mesma coisa que ele. Então, quando eu dou um direcionamento para uma pessoa, é porque, no mínimo, eu estou procurando o mesmo caminho. Eu procuro ensinar aqui na Igreja Apostólica Efrata justamente isso. Eu não sou perfeito, sou falho, como qualquer outra pessoa, tenho uma responsabilidade como líder dessa igreja, como apóstolo dessa igreja, mas eu estou numa caminhada, me santificando, me posicionando para alcançar o reino de Deus, aquilo que eu fui chamado. Na minha vida, eu encontro falhas, queria ser perfeito, não consigo, mas eu sei que o Espírito Santo vai agindo em mim. Então, estou simplesmente tomando a frente de um caminho que eu convido as pessoas a trilhar essa mesma senda. O mesmo caminho, o caminho da verdade de Cristo, não é outra verdade. Eu também estou seguindo o Mestre, estou nos mesmos passos que vocês. Eu estou aqui junto da igreja, junto dos meus irmãos, com o objetivo de alcançar a salvação, a glorificação, de podermos entrar no gozo do nosso Senhor, desfrutarmos da presença dEle e morarmos eternamente com Deus. Esse é o intuito. A igreja é isso, preste atenção que a igreja é isso, é a reunião de indivíduos com desejo de ir para o céu. Não pessoas que já foram para o céu, mas pessoas que estão lutando, batalhando para continuar firmes e ir para o céu, sempre pavimentado pela graça de Cristo, pela graça de Deus, esse caminho que nos leva até o céu. Amém? Só que nós aprendemos, colocamos em prática e ensinamos. Mas por que é que Jesus está dizendo isso? Por causa do que vem a seguir. Versículo número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele fecha esse raciocínio. Por quê? Porque agora ele vai citar duas classes aqui, os escribas e os fariseus. Por que é então que Jesus está dizendo de ser grande e menor, ser a pessoa que pratica e que ensina, e ser a pessoa que pratica e que ensina o que é errado também? Ambos, o certo e o errado, ambos praticam e ensinam. Agora, o que Jesus está querendo aqui apontar, direcionar, é o posicionamento dos escribas e dos fariseus. Então, preciso fazer você entender quem são os escribas e quem são os fariseus. Os escribas e fariseus, muito contrário ao que muitas pessoas sem conhecimento ensinam, ou tem até a brincadeira, dizendo uma pessoa para outra, por exemplo, a pessoa não estava na igreja, está faltando muito no culto, a pessoa não está estudando muito da palavra de Deus, a pessoa está sem compromisso com a igreja, aí as pessoas ficam dizendo uma para outra assim: ei, fariseu, peraí, o fariseu não tem nada a ver com isso. E escriba também não tem nada a ver com isso. Qual é o problema do escriba e do fariseu? É problema seguinte: eles conhecem, mas eles procuram viver na hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia, deixa eu separar isso para você, porque senão todos seriam hipócritas. Preste atenção nisso. Quando nós estamos ensinando da verdade da palavra de Deus, significa que nós somos confrontados, assumimos a nossa condição. Vamos colocar como líder para você entender melhor. Eu, como pastor, como apóstolo dessa igreja, eu me coloco na seguinte posição: sou pecador, igual a cada um de vocês que aprendem da palavra comigo, ok? Falo de uma palavra que está acima de mim. Isso me leva a me humilhar diante de Deus, reconhecer os meus pecados, olhar para você, ver que eu e você estamos na mesma condição, você está se esforçando para viver o reino de Deus, eu também estou me esforçando. Então, eu não sou melhor do que você para ficar julgando a sua vida, nem muito menos ensinar uma coisa e dizer que para você isso vale, para mim não vale. Não, vamos dizer nos dias de hoje, como diz, meter o louco, dizer o seguinte, que eu sou perfeito e você o pecador. Essa era a ideia do fariseu.
ele conhecia muito. Nós vemos lá, se você quiser, abre em Filipenses, capítulo número 3, você vai ver o que é que Paulo vai dizer, porque Paulo ele era um fariseu. Paulo, ele era uma pessoa que, da sua galerinha da época, ele excedia. Ele era uma pessoa muito fiel ao judaísmo, ele era uma pessoa que tinha, o pessoal diz, né, tem pedigree. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, segundo a lei ele foi fariseu, e o fariseu é uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, não é uma pessoa que não conhece nada não, ele conhece muito bem da palavra de Deus, ele é uma pessoa que frequenta a igreja, que era a sinagoga da época, ele vai no templo, ele dizima, ele oferta, ele ensina, só que o grande problema do fariseu é que ele, na vida dele, ele aceita um monte de coisas erradas, mas na vida dos outros, ele escoa um mosquito. E segundo diz a palavra de Deus, Jesus era muito irado com esses homens, né? Dizendo no sentido dele não aceitar. Por quê? Esses homens, eles se colocavam entre a porta da entrada do céu e diziam o seguinte, eles viravam a catraca. Irmão, que homem pode ser uma catraca seletiva? Que homem pode selecionar quem entra ou quem deixa de entrar no reino de Deus? Todos nós entramos no reino de Deus de joelho, irmão. Ninguém pode ficar na porta dizendo quem entra, quem não entra. Sabe aquele negócio de parar e ficar dizendo assim, nossa, mas esse irmão peca assim, aquele irmão peca assado, aquele irmão faz isso, aquele irmão faz aquilo outro. Nós devemos cuidar da nossa vida. Como que nós estamos andando? O grande problema do fariseu é que ele ficava olhando para a vida das pessoas e procurava os problemas da vida das pessoas, os mosquitinhos, sabe, coisinha pequena. Nossa, essa pessoa não lavou a mão. Não, essa pessoa aí, olha, ela não fez isso, ela não fez aquilo. Coisinha pequena, minuciosa. Olha, a pessoa não jejuou 7 dias, só jejuou 6, sabe? Pegava em coisas pequenininhas, mas na vida deles, eles engoliam um camelo. Sabe o que significa isso? Enquanto ele minuciosamente procurava o defeito na vida dos outros, ele engolia os próprios defeitos enormes dele. Jesus ficava bravo com esse tipo de gente. O escriba era aquele que conhecia muito. Escriba, fariseu, essa galera se junta contra Jesus porque se sentem ofendidos, porque eles tinham o poder da época, e o povo olhava para Jesus e dizia, ele ensina diferente, porque ele ensina como quem tem autoridade, e quem tem autoridade é aquele que pratica. O que significa isso? É que os fariseus e escribas ensinavam, mas não praticavam. Eles cobravam a vida das pessoas, mas eles mesmos se sentiam a parte de tudo isso. Afinal de contas, eles são o povo da aliança. Jesus disse, não é nada disso. E para os meus discípulos, a justiça tem que exceder a desses homens. E como nós podemos exceder a justiça de pessoas que, conforme diz Paulo, são pessoas que não têm como acusar a vida deles, não tem como encontrar defeitos, só que isso na aparência. Paulo, por muito tempo da vida dele, ele entendeu também que ele era perfeito. Até o dia que ele se encontra com a graça e com a misericórdia de Deus, ele começa a enxergar a total condição dele. Ele estava cego, segundo a letra. Ele estava cego dizendo que ele era perfeito, até que ele se encontrou com Jesus e aí ele viu qual era a condição pecadora dele. Não é à toa que ele escreve o livro de Romanos. Ele admite a condição que ele está de pecador. Ele se encontrou com Jesus Cristo. E todas as pessoas que verdadeiramente se encontram com Jesus Cristo são pessoas que se encontram com a sua realidade. Jesus mostra como espelho qual é a condição que você está, qual é a condição que eu estou. Isso nos leva a chorar pelos nossos pecados, a chorar pela nossa condição de pecador. E nós não somos melhores do que ninguém. Então não é direito de pastor, não é direito de membro algum, não é direito de nenhum cristão julgar a vida das pessoas, quem vai, quem não vai entrar no reino de Deus. Ensinar é uma coisa, julgar é outra. Então o grande problema do fariseu é que ele ensinava e que julgava a vida das pessoas naquilo que nem mesmo eles praticavam.
Está dando para entender? Existe o farisaísmo contemporâneo, meu irmão. Esse pessoal é uma galera que era muito evidente na época de Cristo. Mas hoje, nos nossos dias atuais, não existe isso muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que no dia de uma Santa Ceia, por exemplo, ficam olhando de rabo de olho, torto para uma pessoa porque sabe que a pessoa pecou ou que a pessoa falhou. Você é Cristo? Você é dono da ceia? Como que pode um negócio desse, um pastor dizer quem toma ceia, quem não toma ceia? Nós precisamos ensinar como que a pessoa pode tomar a ceia ou não tomar a ceia. Mas eu preciso ensinar, eu não posso selecionar. Uma coisa eu como líder posso fazer. Eu posso, diante da palavra de Deus, exigir valores da palavra para permitir pessoas a subirem e trabalhar no altar ou não. Agora, a ceia não é minha. Eu não sou administrador da ceia, eu sou ministrador da ceia. Eu sou administrador do altar, administrador da Igreja Apostólica Efrata, assim como outros pastores são administradores de outras igrejas, outros ministérios sérios também. Nós podemos administrar quem trabalha e quem não trabalha na igreja por causa dos valores que Deus nos deu através da palavra dele. Agora, dizer se uma pessoa pode ou não pode tomar ceia, jamais, porque a ceia não é minha, a ceia não é nossa, a ceia é do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo disse que aquele que toma ceia e toma indignamente, toma só para sua própria condenação. Mas o que ele está dizendo ali? Ele ensina lá no livro de Coríntios, né, quando ele fala sobre o ensinamento da ceia, ele vai falar assim que nós devemos analisar, nós devemos julgar a nossa vida, nós devemos entrar numa cabaninha, nós e Deus, cada um examine o seu coração. Não é para examinar o coração do irmão, é para examinar o seu coração, é para examinar o meu coração. E como que uma pessoa é digna e uma pessoa é indigna, meu irmão? Quem é digno de tomar a ceia? Ninguém é digno de tomar a ceia. É essa a intenção de Paulo, entendermos que nós não somos dignos, mas através do arrependimento, tomarmos parte da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos analisar como anda a nossa vida com Deus, como nós estamos posicionados, mas isso nós temos que julgar a nossa vida, não a vida dos irmãos, não a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando nós julgamos a vida das pessoas, mais para frente Jesus vai falar sobre isso. Quando julgamos a vida das pessoas, estamos fazendo julgamento sobre a nossa vida. Está dando para entender? Então, aprenda com a palavra de Deus. Não seja fariseu, conhecedor e não praticante. E além de não praticar, julgar a vida das pessoas se elas praticam ou não, nos mínimos detalhes. Está dando para entender? Jesus disse assim, ó, se a vossa justiça não exceder a desses homens, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que se nós não tivermos uma prática da nossa aparência, não entramos no reino dos céus. Meu irmão, não viva de aparência. Jesus não quer, Deus não quer, Ele não está procurando a sua performance. Ele não está procurando o seu trabalho. Ele está querendo você. Ele não quer que você coloque uma máscara de pastor, uma máscara de adorador. Ele não quer que você monte personagem para apresentar para ele. Ele quer conversar com você. Ele quer chamar você para um relacionamento. Ele não quer que você coloque máscara, apresente títulos para ele, porque afinal de contas ele te conhece, ele sabe quem você é. Para com esse negócio de farisaísmo dos dias de hoje, o fariseu contemporâneo, de ficar colocando a máscara, apresentando o serviço. Você pode enganar as pessoas, você pode colocar uma máscara para as pessoas, fazer um teatro no altar, você pode cantar maravilhosamente, você pode pregar muito bem, muito melhor do que eu, como tem muita gente que prega, tenho certeza, muita gente que fala muito melhor do que eu, sabe se portar melhor do que eu, se veste melhor do que eu. Tem pessoas que fazem até jogo de luz melhor do que aqui na Igreja Apostólica Efrata, mas não é isso que impressiona a Deus. O que atrai a atenção de Deus é uma pessoa que luta para ter caráter, é uma pessoa que administra a sua vida com princípios bíblicos, é uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus
Isso é sucesso. Sucesso não é igreja cheia. Sucesso não é muito dinheiro. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que agrada o coração dEle. É para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. Não julgue então as aparências. Às vezes nós falhamos e as pessoas muitas vezes julgam igualzinho Samuel julgou, mesmo sendo profeta. O coração do profeta também pode se enganar. Às vezes nós nos enganamos com as pessoas, julgamos a aparência, e nós vemos ali Samuel, quando ele olha para Davi, ele despreza, ele fala, nossa, mas é esse aí? É, porque antes ele estava olhando os irmãos de Davi, e ele entendia que tinha um posicionamento, beleza, exteriormente tinha aparência de um bom rei. Pense nisso também. Não foi assim que o povo julgou a vida de Saul, porque diz a palavra que Saul era o homem mais belo de toda a terra. Então eles queriam um representante humano. Então imagine, nós temos o nosso rei é um galã, nosso rei é lindo, mas só que por dentro ele não tinha uma vida de obediência, ele não estava alinhado a Deus. Por dentro, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Já Davi, desprezado pelos irmãos, desprezado pelo pai, e o profeta olha para ele, é esse? E Deus diz, é esse, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. É a mesma coisa, os fariseus faziam as coisas aparentes e Deus estava procurando o coração. Por fora, eles estavam belos, mas por dentro estavam podres dentro deles. E foi isso que Jesus, ele denunciou. Ele disse, vocês são sepulcros caiados. Se alguém não está gostando do que eu estou dizendo, não briga comigo, briga com Jesus, porque ele disse o quê? Sepulcros caiados. Você pode ir num cemitério, ver um sepulcro lindo, maravilhoso. Você pode ir num velório, ver um caixão lindo, bonito, flores lindas, maravilhosas, mas não tem poder de ressuscitar quem está ali dentro. A pessoa está morta. Tem muita gente que está assim, por fora tem uma aparência linda, maravilhosa, mas por dentro está morto. E hoje Jesus quer te chamar, quer te arrancar daí de dentro desta cova, te tirar de uma vida de aparência e fazer você verdadeiramente um adorador, transformar a sua vida, te dar experiências com Ele. Ele quer sarar o teu coração, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer perdoar os teus pecados, e a partir de hoje você dizer, chega, eu não quero mais viver uma vida de aparência, agora eu quero viver como um verdadeiro adorador, eu quero servir a Deus de verdade. Chega de meninice, chega de brincadeira, agora eu vou servir a Deus de verdade, eu vou viver a palavra de Deus, eu não vou falar de uma coisa e não me esforçar para viver ela, não, eu não admito continuar sendo quem eu sou, eu vou lutar contra os meus pecados, eu não vou viver uma vida de aparência, não, eu vou viver para Deus, o meu coração eu vou rasgar na presença de Deus, fazer o que Joel nos ensina no capítulo 2, não rasgar as vestes externas, mas rasgar o nosso coração na presença de Deus. É isso que eu convido você a fazer hoje, meu irmão. Deus te chama a praticar, a viver o reino dele, a viver a palavra dele na sua vida. Então não pense que Deus quer que você tenha somente aparência. Tira essa vida de aparência. Deus não quer que você seja infeliz. Deus quer que você tenha uma vida verdadeira de adorador. Não somente o seu relacionamento com Ele, mas quando você for verdadeiro em todas as coisas que você vive. Meu irmão, às vezes as pessoas maqueiam. Hoje nós vivemos uma época de Facebook. Você vê que as pessoas se preocupam tanto com aquilo que postam e manter uma imagem bonita, maravilhosa, enquanto na verdade, no dia a dia, muitas vezes não é aquilo. Isso é chamado de hipocrisia, é fazer as coisas só para as pessoas verem. Meu irmão, não seja desse tipo de gente. Poste, seja aquilo que realmente você é. Seja sincero, seja íntegro diante de Deus. Assuma quem você é diante de Deus, porque enquanto você ficar apresentando personagem para Deus, enquanto você ficar montando um crente somente de aparência, meu irmão, nada vai mudar na sua vida. Agora, o dia que você for confrontado pela palavra de Deus, o dia que você disser assim, a partir de hoje, eu vou mudar minha história, eu vou escrever uma história segundo a vontade de Deus, eu não vou ficar com essa vida de aparência, não, eu vou ser um verdadeiro adorador, eu vou buscar ao Senhor, eu vou clamar a Ele, eu vou me consagrar, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou ter uma vida de santidade, eu não vou ter o casamento de aparência, eu não vou ser pai de aparência, eu não vou
ser mãe de aparência, eu não vou ter só nome de que vive, não. Eu quero ter vida e vida com abundância. Se você é um desses, eu quero orar com você. Chegou o momento da gente orar junto. Por quê? Porque nós precisamos ser sal e luz. Eis aqui eu, uma pessoa que igual a você, pecador, que se coloca diante de Deus em submissão à palavra dele e peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, Senhor, e me ajuda a ser melhor. Se você é um desses que não quer ser um fariseu, se você é um desses que não quer ter vida de aparência, quer ser um verdadeiro adorador, eu convido você a orar nesse momento comigo. Vamos orar? Então, se você tem essa oportunidade, não perca. Vamos orar nesse momento. Vamos estar juntos. Chega de hipocrisia. Chega de vidas de aparência. Vamos realmente servir ao Senhor? Vamos verdadeiramente ser adoradores? Vamos orar nesse momento. Vamos orar. É hora de nós clamarmos o Espírito Santo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você que eu pergunto, aquele louvor que o nosso irmão Lázaro canta, por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto assim, Senhor? Se contra o céu pequei, contra ti também. Ou seja, estamos fora. Eu olho para a palavra de Deus, eu pergunto isso. Ao estudar essas ministrações para poder pregar para você, eu pergunto para Deus, por que me queres, Deus? Sou tão falho, pecador, sou uma pessoa imperfeita. O que o Senhor quer comigo? Quando muitas vezes o inimigo da nossa alma me julga e diz assim, você não é merecedor. E eu concordo, eu não sou merecedor. Tão falho. Mas eu confio na graça. Confio no amor de Deus. Não fui eu que o escolhi, Ele que me escolheu. Então, se alguém discorda de quem eu sou, não reclama comigo não. Eu convido você que discorda da minha vida, não a ficar postando em Facebook, a bater o seu joelho e orar e falar com Deus que eu não mereço nada do que eu tenho, eu não mereço a igreja que Deus colocou nas minhas mãos, eu não mereço estar aqui pregando, eu não mereço nada disso. Vai lá e ora. Ora para Deus e fala assim, olha, o apóstolo não merece nada disso que ele tem. Vai lá orar para Deus, fala com Deus. Sabe por quê? Tudo que eu tenho é porque Ele deu. Então reclama com Ele que me deu. Tudo que eu tenho na minha vida, o carro que ando, a roupa que tenho, minha casa, minha família, foi o que Ele me deu. Se você acha que eu não mereço, igual Satanás acha que eu não mereço, vai falar com quem deu. Vai falar com Deus. Reclama com Ele. Fala, Deus, olha. E faça sempre assim, irmão. Quando você achar que uma pessoa não merece uma coisa, não fale para os outros. Fale para Deus. E aí vai ser melhor. Ah, apóstolo, mas com Deus eu não vou falar, não. Ah, então é melhor a gente se humilhar, né? E entregar as pessoas nas mãos de Deus. E fazer a nossa parte. Irmãos, eu sou confrontado com aquilo que prego, mas eu não tenho medo de pregar. Eu não tenho medo de pregar. A gente fica chateado, porque a gente tem sempre um espinho na carne, um inimigo que nos esbofeteia na cara, para que a gente aprenda a desfrutar da graça de Deus. Eu tenho um tio que ele sempre diz para mim, você vai pregar, meu filho? Vou. Eu vou, então prega na dependência de Cristo, atrás da cruz. Eu prego hoje para você na dependência de Cristo. Meu irmão, quando nós vemos, por exemplo, pessoas que são referenciais nas suas empresas, que pessoas que deram certo, pessoas que estão bombando, ninguém vai seguir uma pessoa que está derrotada, não é? Ninguém vai seguir uma pessoa que é falha. E aí você vê aquela pessoa hoje ganhando milhões e tudo mais, fala, eu vou seguir esse cara aí. Esse cara aí é show de bola. Essas daí são coisas humanas. Olhar para pessoas que servem a Deus, você não vai ver gente show de bola.
Você vai ver gente dependente, pessoas falhas, que se arrependem dos seus pecados e que se esforçam para de alguma maneira agradar a Deus em sua dependência. Então deixa eu orar com você. Se hoje você também falhou, se você tem olhado para a tua vida, você está ensinando bem, mas está praticando pouco, hoje Deus está falando com você. Talvez você seja melhor do que eu, talvez você seja perfeito, talvez você pregue, pratique tudo na palavra, mas eu tenho condições de dizer para você que eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor para Deus. Eu quero ser filho. Entender que ser filho é não ser desprezado, é ser amado. Está errado? O pai não vai deixar de falar. O pai não vai deixar de puxar a orelha, mas é porque ele ama o filho. Se hoje Deus está puxando sua orelhinha aí, está dando uma chicotadinha em você, é porque ele ama você. Nas minhas costas eu sinto o chicote de Deus de verdade, porque ele quer que eu me torne cada vez mais parecido com ele. Eu sei que eu preciso ter uma longa jornada, mas eu não vou parar. Espero que você não pare também. Vamos juntos, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Então se quebrante, se humilhe. Não espere que Deus te humilhe, você que precisa se humilhar. Se humilhe na presença do Senhor e vamos orar neste momento. Pai Santo e Eterno Deus, neste momento eu oro, Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, que hoje ouve essa ministração. Talvez estejam tão confrontados pela palavra como eu também sou confrontado pela tua palavra, Senhor. Paizinho, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor meu Deus, a nossa maneira de fariseu contemporâneo. Perdoa, Senhor meu Deus, se de alguma maneira, mesmo que não intencionalmente, Senhor meu Deus, ensinamos coisas, ó Pai, e estamos falhando. Pai querido, olha para a nossa condição, lembra-te que somos pó. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada líder, ajuda cada irmão, Senhor, a sermos melhores, para que possamos ser sal e luz, conforme a tua palavra diz. Mas se tu não se compadecer de nós, Senhor meu Deus, é hora de desistir. Mas como nós confiamos na tua palavra, Senhor, entramos confiadamente diante de ti, como teu servo Paulo nos ensinou. Não somos nós, não precisamos de carta de recomendação, nós não somos os melhores, nós não somos os tais, mas nós entramos confiadamente através da pessoa de Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória, é Cristo em nossas vidas, é o perdão de Deus para pecadores, Senhor. E é nisso que nós nos apoiamos, no sacrifício de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Conforta o nosso coração com o teu perdão. Conforta o nosso coração, perdoando, Senhor meu Deus, os nossos posicionamentos, que muitas vezes é só aparência, é só casca, mas que nós possamos ser transformados de dentro para fora. Nos enche do teu Espírito Santo, para que a nossa vida exterior, Senhor, não seja aparência, seja uma verdade da nossa vida, o que nós vivemos dia a dia contigo, Senhor. Eu te peço, recebe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos como líderes, quando sem conhecimento nos esquecemos, ó Pai, do que a verdade da tua palavra nos ensinou, e julgamos a vida das pessoas, cobramos a vida das pessoas naquilo que nem nós mesmos estamos perfeitos, Senhor. Nos perdoa, nos ajuda, porque ensinar eu creio que tu já está nos ensinando. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, e que nós possamos ser melhor líderes, acreditar naquele que está caído, Senhor, porque eu tenho isso no meu coração, que um dia, Senhor, eu estava caído, e eu sei que o Senhor acreditou em mim, eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados, então eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos. Senhor, eu creio que nós somos iguais àqueles leprosos fora da cidade,
contando aos necessitados de dentro da cidade que existe um despojo preparado por Deus para nós. Nós somos pedintes, mendigos ensinando outros mendigos aonde nós podemos encontrar um pedaço de pão. E hoje aqui é a casa do pão. Belém Efrata, a casa do pão. O pão vivo que desceu do céu. Se hoje fosse o dia aqui, essa palavra cai muito bem para um dia de Santa Ceia. Mas hoje, da mesma maneira que na ceia, perdoa os nossos pecados e nos dá a oportunidade de desfrutar de uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você receba essa palavra no seu coração, que você guarde ela no teu peito e ela venha bradar todos os dias da sua vida. Deus é contigo, Ele quer perdoar os teus pecados. Desfrute da graça de Deus hoje. Agora, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai praticar, vai viver e vai ensinar para as pessoas. Você vai viver e praticar o perdão de Deus e vai ensinar para as pessoas o perdão de Deus. Você vai compartilhar do amor porque você foi amado. Você vai compartilhar da misericórdia porque você recebeu misericórdia. Você vai dar aquilo que você recebeu de Deus. Amém? Então você não vai ficar julgando mais a vida dos outros. Você não vai se achar melhor. Não, você vai entrar dentro das bem-aventuranças. Saiba disso. Analise. Você que não acompanha das ministrações, vai lá e escute ela. Se você já escutou, escute ela de novo. Você vai ver que Jesus está dizendo para nós agora tudo aquilo que Ele deixou de pano de fundo. Uma vida que não é de aparência tem os valores das bem-aventuranças. Se você não quer viver as bem-aventuranças, sua vida será somente de aparência. Mas Deus não quer salvar personagens. Ele quer salvar a sua alma, a minha alma. Deus abençoe você. Continue nos acompanhando nas nossas ministrações, discipulado, o Sermão do Monte. Deus abençoe vocês e até a próxima. E prepara o coração, irmão, que vai ficar cada vez mais forte. Deus abençoe. Conte com a graça de Deus. Jesus, igual Paulo fez com Romanos, Jesus está fazendo agora aqui, mostrando a nossa condição de pecador para podermos desfrutar da graça de Deus. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima ministração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.